Antes da pandemia, a China preparava-se para ser, poucos anos depois, a maior economia do mundo. Está a crescer imenso, está a industrializar-se, as pessoas têm cada vez mais dinheiro na China, existem cada vez mais fábricas, eles cada vez vendem mais. E, no entanto, nos últimos tempos, muito se tem falado da China não estar a conseguir ser aquilo que se esperava que ia ser, e isto tem impacto nos mercados. Mas mais importante do que isso, são os impactos que vão existir no mercado. Agora, com tudo aquilo que o governo chinês está a tentar fazer para recuperar a boa forma que a economia chinesa tinha. E isso vai impactar não só algumas ações americanas, mas principalmente as criptomoedas. Espero que esteja tudo bem convosco. Obrigado pelo vosso apoio. Isto não é um aconselhamento financeiro. Os links das minhas redes sociais estão aqui em baixo. Vamos lá então olhar de forma muito rápida, num vídeo muito curto, o que é que se passa afinal com a China. Primeira coisa que é preciso perceber, pessoal, a China tem muitos habitantes e era essencialmente, até há muito pouco tempo, uma mão de obra muito barata. Agora ainda é. Já não é tanto por comparação com antigamente. Mas este foi um dos grandes motivos pelos quais as grandes empresas europeias e americanas, principalmente, começaram a fazer fábricas na China, chegavam lá com, olha, eu quero montar isto, vamos ensinar às pessoas a montar isto, temos fábricas e ficava mais barato mandar coisas para lá, em alguns casos, e principalmente depois transportar as coisas todas para cá, mas ter ali uma mão de obra super barata chinesa. A questão é que ao longo do tempo, esta mão de obra barata chinesa começou a aprender, começou a inovar, começou a copiar, começou a criar as suas próprias empresas e o governo aproveitou isso e criou N estímulos, criou todo o tipo de apoios e mais alguns, e a verdade é que a China neste momento é o país no mundo com mais patentes de tecnologia dos últimos anos, é o maior produtor de energia limpa, é o maior produtor de painéis solares, é o maior produtor disto e daquilo e daquele outro. As skills, o conhecimento das pessoas está muito mais democratizado. Há N pessoas agora que já não vivem naquilo que para nós eram aquelas cidades onde toda a gente vivia muito agarrado e sem dinheiro e andavam todos de bicicleta, com chapéus de bambu e havia muita gente que trabalhava nos campos. Há muita gente que ainda não tem grande capacidade financeira na China. Mas há muita gente agora que já tem outras coisas. Aliás, a China, dos últimos 20 anos para cá, foi o país que mais cresceu em termos de carros. As pessoas começaram a ter algum dinheiro também para se deslocarem para o local de trabalho e para viverem se calhar um bocadinho fora da cidade, ou ao contrário. Então a qualidade de vida na China, apesar de tudo, subiu bastante. Com isto, a mão de obra também é outra. E o conhecimento também passa a ser outro. Deixa de ser um país maioritariamente que não tem grandes conhecimentos, para ser um país onde há muita gente que já sabe alguma coisa, independentemente aqui de questões políticas. No entanto, a China tem tido vários problemas económicos. A questão do Covid não ajudou, até porque o mundo teve que se adaptar a uma China que teve portos completamente fechados e as coisas mudaram um bocadinho. Claro que também não ajudou toda a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, onde a China tentou tirar o máximo partido possível, mas acabou também por afastar a China um bocadinho mais do mundo, a juntar às sanções todas que principalmente a administração Trump fez a partir dos Estados Unidos, e algumas delas a Europa agora também está a fazer. Estamos a falar principalmente de taxas acrescidas a produtos chineses e muitas outras coisas. Mas apesar disto tudo, da mão de obra já não ser tão barata, das pessoas estarem a abrir os seus próprios negócios, da China não estar a conseguir vender tanto cá para fora e quando vem, já vem com alguns impostos, mesmo assim é preciso pôr as coisas em perspectiva. Nós passámos o último ano e meio, 2 anos, a dizer assim, a China já não é o que era, a China já não está a subir da mesma forma. Ok, para pôr isto em perspectiva, até agora, neste ano de 2024, e estamos em outubro, a China cresceu em média 5% do PIB. Só para ter uma ideia, neste mesmo período, os Estados Unidos cresceu mais ou menos 3%, o Reino Unido cresceu 1%, a Alemanha ficou nos 0% e Japão está em menos 1%. E por isso é que falar se calhar de problemas macroeconómicos, financeiros no Japão e na Alemanha e até no Reino Unido é muito mais fidedigno, digamos assim, do que é com a China. A questão é que nós estávamos habituados a um país que crescia 10% ao ano, 8% ao ano, 6% ao ano. China crescer menos do que 6% ao ano, não havia. A questão é que qualquer pessoa que perceba um bocadinho disto sabe que muitas vezes as notícias não explicam bem a coisa. É impossível um país continuar a crescer infinitamente 10% ao ano. O governo chinês o que vê é graves problemas, principalmente ao nível do imobiliário. As casas estão a cair a pique, algumas pessoas não estão a conseguir pagar, não estão a querer comprar nada novo e aproximamos-nos muito de uma bolha imobiliária parecida
com a que tivemos em 2008, que começou nos Estados Unidos. Existem aqui alguns toques ligeiramente diferentes, até porque a própria percepção das pessoas, os serviços financeiros e a forma como os bancos emprestam dinheiro e a disponibilidade com que o fazem também é diferente. Mas, apesar de tudo, existem algumas variáveis macroeconómicas onde a China se está a aproximar de uma bolha imobiliária onde está tudo a cair a pique. E então o que é que o governo chinês fez? Criou um pacote de estímulos para ajudar a economia. E isto foi mais ou menos há 3 semanas. Onde se destacam, por exemplo, os bancos já não precisam de ter tanto dinheiro em caixa para continuar a emprestar, podem ter uma porcentagem mais pequena. Os juros a um ano ficaram super baixos, o que vai permitir a qualquer pessoa que tenha ali um problema financeiro, tenha ali um problema com o seu negócio, fazer um empréstimo a um ano a juros brutalmente baixos, os juros mais baixos de sempre para empréstimos a um ano na China. E a juntar a isto, o governo apoia, dá estímulos, dá dinheiro também para certas empresas ou certos investidores poderem investir na bolsa, e o dinheiro é canalizado para isso e para mais nada. Não se está aqui a dar apoios nem dinheiro para as pessoas comprarem comida, comprarem um carro, comprarem uma casa. Não, é para as pessoas investirem em bolsa. O que é que de repente aconteceu? Só para ter uma ideia, nas últimas mais ou menos 2, 3 semanas, desde 1, 2 dias antes do estímulo ter sido comprovado e começar, a Alibaba cresceu 50%. O principal índice chinês cresceu 25%. A juntar a isto, esperam-se mais cortes em dezembro. Antes disso será difícil, mas esperam-se cortes nos juros a serem anunciados agora no fim de outubro, para estarem em vigor em dezembro. Pessoal, como podem ver, este é o gráfico de Bitcoin e este é mais ou menos o espaço temporal a partir do qual o estímulo chinês começa realmente a ter aqui algum impacto. E a verdade é que subiu, no entanto aqui apresentou um momento de resistência ali por volta dos 64 mil e baixou. Teve uma queda bastante acentuada, aqui a rondar os 58 e depois a partir daí as coisas têm vindo a correr bem, agora com um dia bastante volátil que é este. Por isso, pessoal, se repararmos bem, por si só, não serão estes estímulos chineses que vão fazer agora Bitcoin disparar 10%, 15%, não. É só mais um bocadinho de gasolina para uma fogueira que nós achamos que vai ser cada vez maior, que é o valor do Bitcoin. É só mais um estímulo que pode mesmo ser muito interessante, uma vez mais, porque a economia chinesa precisará provavelmente de apoios e de estímulos para os próximos 10, 12 meses, 18 meses, para voltar àquele crescimento de 6%, que é o crescimento que o governo quer. E que, na verdade, como eu vos disse, não é nada de extraordinário se tivermos em conta que a China está a crescer a rondar os 5%. O que eles querem é aqui mais 1, 2% ao ano. E eu acredito que criptomoedas e, obviamente, algumas empresas chinesas, como a Alibaba, mas não só, irão crescer com isto. Que esta tendência será também a longo prazo. O que eu estou aqui a mostrar-vos, pessoal, é a Alibaba. E se eu puser aqui um gráfico a 4 horas, o que nós temos aqui é, desde o início do ano, valores sempre a rondar entre os 68 e os 80 e tal, mas na maior parte do tempo entre os 80 e poucos e os 70. E de repente há um estímulo a ser anunciado no fim de setembro e a Alibaba passa de 80 para praticamente 120. E agora, obviamente, muita gente retira o seu lucro, mas é bem provável que a Alibaba fique num ponto de suporte ali a rondar se calhar os 95, 96. E depois volta a subir. Eu estou a mostrar-vos isto na aplicação Simple FX. Vocês já sabem, tem o link em baixo para poderem inscrever-se se quiserem nesta aplicação. Estamos a falar de uma corretora que tem desde criptomoedas, ações, índices, commodities, forex e muito mais coisas. Quem se inscrever com o meu link em baixo tem comissões mais baixas para sempre, o que quer dizer que mesmo que não utilizem agora, inscrevam-se porque um dia poderão querer utilizar e têm essas comissões, têm esses bónus. E com isto, o que é que o governo chinês está a tentar fazer? Revitalizar a economia, revitalizar a bolsa. É verdade que com isto os ricos ficam ainda mais ricos porque os chineses vão investir principalmente em empresas chinesas, mas também vão investir em cripto. Não nos podemos esquecer que o país com mais utilizadores na Binance é a China. Só para ter uma ideia, no dia do anúncio destes estímulos todos na China, Bitcoin subiu 5%. Para uma criptomoeda, 5% até pode não ser nada, mas 5% em Bitcoin já é qualquer coisa. Claro que existem dias que Bitcoin sobe mais, desce mais e por aí fora, mas 5% naquele dia se calhar não é coincidência. E porquê? Porque estatisticamente, sempre que há baixas de juros e sempre que há estímulos em que os governos imprimem dinheiro e dão dinheiro e no limite estão a criar um problema de inflação mais à frente, mas dão dinheiro,
aquilo que acontece é a bolsa e principalmente as criptos acabam por disparar. O que é importante perceber aqui é que, de um ponto de vista de estímulos daquilo que o governo chinês terá que fazer, nós provavelmente estamos muito no início. Não é isto, nem os juros a descer em dezembro, que vão fazer com que as casas deixem de perder valor e de repente voltamos a ter aqui uma economia extremamente forte e uma economia com pouco desemprego. Não podemos esquecer uma coisa, pessoal. Estamos a falar aqui de tornar esta economia extremamente forte, mas ela já é extremamente forte por comparação com as outras. Ela só não está tão boa como estava há uns anos. E é isso que a China quer tentar manter. Porque reparem, mesmo não fazendo nada, a China está a crescer mais do que todos os grandes países que têm grandes economias. E então, o que é que se espera, pessoal? Espera-se, principalmente, que a China, durante os próximos 6 a 12 meses, continue a dar alguns estímulos, continue a baixar juros, continue a ajudar principalmente dinheiro a entrar em bolsa, mas as pessoas com isso vão aproveitar para comprar criptomoedas, ações. As empresas, obviamente, vão se financiar melhor porque, no limite, vendem um bocadinho das suas ações, já não têm que ir à banca. E isto tudo ajuda bastante. Quando nós vemos, nós, não chineses, vemos como a Alibaba está a crescer 50%, que um índice chinês cresceu 25% e que os estímulos vão continuar, o que é que nós fazemos? Nós vamos lá pôr dinheiro. É o que irá fazer a grande maioria dos fundos ocidentais. Vão lá pôr um bocadinho de dinheiro. Por isso é dinheiro que sai das economias americanas e europeias, na realidade, e que vai entrar na economia chinesa, nas empresas chinesas. E isto é muito bom para a China. Então, é uma estratégia interessante, só que vai demorar a ter resultados. O que quer dizer que temos aqui um fator bastante positivo para as criptomoedas também subirem, porque nós sabemos perfeitamente que a população asiática, chineses, japoneses, coreanos, por aí fora, gostam muito de criptomoedas. Parece-me que temos aqui algumas variáveis muito interessantes e que eu vou explorar nos próximos meses. A China está a tentar dar a volta a um problema de bolha imobiliária. É o principal problema. E com isto, eu acredito que venham aí bons tempos a longo prazo. Não é que isto agora comece sempre a subir, mas a longo prazo eu vejo as criptomoedas também a subirem graças a isto. E pronto, pessoal, foi um vídeo super rápido, só para vos explicar um bocadinho, muito por alto, o que é que se passa na China, depois vou continuar a aprofundar aqui o tema. Era mesmo só para vocês também ficarem um bocadinho atentos ao que vem aí. E a verdade é que desde que os estímulos foram anunciados, Bitcoin subiu, depois desceu um bom bocado e a partir daí tem vindo a subir. É tudo por causa da China? Não. Mas acredito que esteja a ajudar um bocadinho, pelo menos nesta fase. Pessoal, um abraço. Até à próxima.